Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Cantar. Alegria total, hein, gente? Chegando as eleições, confesso que eu tô muito ansioso para esse domingão, para termos aí a decisão, quem será o nosso novo prefeito ou prefeita de Poços de Caldas, quem serão os 15 novos vereadores de nossa cidade também. Então, ó, tem que ficar atento e tem que votar se você puder votar no próximo domingo, dia 15 de novembro. Nós vamos falar de política hoje também aqui. Combinado? Belezinha? Vamos que vamos, gente. Já quero começar dando um recado pra você ao som de Vini, mexendo a cadeira. O Atacadão do Jeans tá com a gente aqui no Manhã Show, hein? Na Band FM você aproveita as várias oportunidades do Atacadão do Jeans. Você encontra a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade. São vários modelos de jeans para você aproveitar, para você escolher também grandes detalhes e grandes produtos. É isso aí, ó. Então aproveite tudo isso e muito mais, viu? Vamos que vamos, gente. Para você que tá ligado conosco, vai lá em uma de nossas 3 lojas. Pensou em jeans, pensou Atacadão do Jeans. Blusinhas, calças, camisetas, shorts na moda feminina, masculina e infantil. Então, aproveite o Atacadão do Jeans e várias outras oportunidades aqui com o programa Manhã Show. Vamos lá, vamos começar de notícia, aquelas notícias que giram realmente o nosso Brasilzão, hein? Falando agora, obviamente, né, as eleições estão aí chegando, né? Então alguns dados vão aparecendo e vão trazendo também alguns aspectos. Vamos falar também das eleições nos Estados Unidos da América e explicar meio que um passo a passo de como votar, viu, gente? Ó, doações de campanha via financiamento coletivo e pela internet atingiram 9,2 milhões de reais, um valor que ainda representa pouco na arrecadação geral dos candidatos. Apesar disso, o PT, o PSOL e o Novo lideram com mais de 50% dos recursos repassados pelos eleitores. Então, ó, o financiamento coletivo de campanha, né, que são as chamadas vaquinhas, que aconteceram bastante, inclusive, neste ano, e as doações feitas pela internet já somam até agora 9,2 milhões de reais. É muita grana, hein? Você tá doido, velho. Muita coisa que nós temos, essa grana que chega para as campanhas, para as iniciativas publicitárias, tudo isso que nós temos. E claro que nós já imaginaríamos, mesmo após termos tido algumas restrições e tudo, existem muitas brechas, existem muitas opções que são lícitas. E, obviamente, que você vai aproveitar. Sempre, né, gente, é uma surpresa que a gente observa, né, e com toda certeza nós sabemos da necessidade de que todos tenham essa consciência, né? Antigamente tinha a questão das doações de empresas gigantescas e que posteriormente, anos à frente, foram constatadas diversas irregularidades, foram constatadas diversas ilicitudes, né? E agora a gente tem algumas mudanças, né? Comparado com o total de arrecadação de todas as candidaturas, o financiamento coletivo ou via internet ainda representa muito pouco, cerca de 0,5%, como mostra um levantamento feito com dados das prestações de contas dos candidatos. Então, ó, de doações pela internet foram 222 mil reais aproximadamente, e de recursos do financiamento coletivo 9.008.840 reais. Muita grana, muita coisa mesmo. Fonte com dados do TSE extraídos aí no começo dessa semana. Vale destacar ainda que dentro desses financiamentos coletivos o próprio partido pode optar
de como utilizar, né, essa verba, a distribuição aí desses quase 10 milhões de reais dentro de contratação de cabos eleitorais, dentro até mesmo de contratação de materiais publicitários, sejam eles impressos, fixos, materiais de internet também, impulsionamentos, assessoria, tudo isso pode ser utilizado, né, dentro de uma prestação posterior de contas que também é feita. Fato, gente, é que nós temos sim que analisar cada um dos candidatos, temos sim que analisar cada um dos casos e saber que nesse fim de semana são 2 votos que iremos exercer: o voto para prefeito e o voto para vereador ou vereadora, prefeito ou prefeita, com a decisão para essa segunda-feira. Tá ansioso você que tá aí acompanhando? Então manda para nós. Vou lançar a enquete para você aqui no programa, que é o seguinte: como estão suas expectativas para as eleições? Viu? Tá ansioso? O que você espera? Óbvio que eu peço para você não manifestar o seu voto aí para nós, viu? Você vai apenas mandar o que você tá achando, a ansiedade que você está para o domingo, se você acha que vai ser uma eleição tranquila, se você acha que haverá intercorrências, quais são suas expectativas, se haverá mudanças ou continuidade dos serviços. Manda para nós no 999795825, é o WhatsApp da Band FM, que você aproveita com toda certeza para entender, para conversar, para interagir conosco aqui nas ondas da 90,3 e também pela TV Plan com imagem, você que está nos acompanhando. Fechou? Quais são suas expectativas? O que você espera das eleições no próximo domingo? Faltam apenas 2 diazinhos, viu? Se prepare para votar. Combinado? Ô, gente, falando em eleições, nós tivemos recentemente as eleições dos Estados Unidos da América, né? Toda aquela polêmica e tudo mais. Trump sai ou não sai, Biden entra ou não entra. Fato é que diversos aspectos de polêmicas foram colocados em evidência devido ao fator das ligações políticas, de todas as articulações que são desenvolvidas, né? E agora nós tivemos um parabéns bem assim inusitado. A China parabenizou Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. E agora só o Brasil, a Rússia, o México e a Coreia do Norte ainda não reconheceram a derrota de Donald Trump, viu? Então, o fato que a gente fica um pouquinho assustado, viu? O Brasil tá querendo ir contra a maré aí, com outros países também que são potências, como Putin, como também a própria Coreia do Norte. O México até que não ali, mas vamos ver como é que vai ser como serão os próximos capítulos. Amanda Negrini chegou. Oi, tudo bom, Brasil? Tudo bom, Amanda Negrini? Gente, sexta-feira 13, meu Deus do céu, que medo. Dia do azar para uns, mas não, né, gente? Vamos pensar que é um dia de sorte. Mas também falando de eleições, 2020. né? Esse ano de 2020, uma sexta-feira 13 em 2020, dá uma emoção a mais, né, gente? E ó, só lembrando que domingão também tem eleições. E você falando de eleições americanas aí, dos Estados Unidos, eu acho que o pessoal tá esperando realmente dar aquela fechada, né? Realmente ele ser contabilizado todos os votos aí. E aí aceitarem. Mas dá um medinho, não dá não? Biden. Porque ó, tá Brasil, Rússia, Coreia do Norte, ai, que México. medo. Ai, que medo. Ai, meu Deus do céu. Guerra, tá, pessoal? Por favor, 2021. Se você for pior que 2020, não vai dar. Assim não vai dar, não é verdade? Ô, Amandinha, lancei a Oi. enquete aqui pro pessoal pra falar justamente o que eles esperam das eleições no domingão. Ui. Não vale falar pra quem vai votar, né? Não, Amanda, tem que falar apenas aí o que você espera. Se vai ser uma eleição tranquila, se você acha que vai ter algumas tretas pro meio. Qual que são suas expectativas, Amanda? Gente, eu tô muito animada. Eu acho que vai ser bem na paz aí. Ainda bem que a gente sabe que estamos neste momento de pandemia, todo mundo seguindo aí as recomendações, né? Da questão da saúde. Mas eu acredito que vai ser tranquilo. Por volta de umas 7 horas da noite já temos aí o resultado. A gente vai trabalhar muito, estaremos andando por Poços de Caldas, acompanhando toda a movimentação aí das votações em vários colégios eleitorais. E claro, gente, eu falo que votar consciente é essencial. Você conhecer o seu candidato e agora nessa reta final, né? Daqui a pouquinho o William Louro vem bater aquele papo com a gente, advogado, para falar desse último dia aí, pré-eleições. E claro, a gente espera que você tenha decidido da melhor forma possível, né, Galo? Porque você sabe que são 4 aninhos aí pela frente que quem for eleito
vai governar a nossa cidade, a sua aí, do sul de Minas, interior de São Paulo. Então, gente, consciência é tudo nesse momento. Tudo. Então, manda pra nós aí no nosso WhatsApp 999795825 a sua mensagem. Quais são suas expectativas? Quais são suas expectativas para este fim de semana, para este domingo? As eleições 2020 já chegaram. Então, já estaremos com o William Louro. Você aproveita para mandar a sua pergunta. De repente, você tem alguma dúvida. E nós vamos fazer aqui meio que um passo a passo do voto, né? A gente já falou bastante. Muita gente está falando que não aguenta mais ouvir sobre política. Mas nós temos, sim, que fechar esse tema com chave de ouro. Com certeza, estaremos com este especialista, professor, cientista político, doutorando, inclusive, no tema, para falar um pouquinho sobre as eleições. Com certeza! Amanda Negrini, antes de você ver com notícia, vamos falar da Artipel. Adoro, gente. Vem aí a maior Black Friday da história da Artipel, então confira um pouco do que está chegando para o dia mais esperado do ano. Caderno Now United te libra uma matéria apenas R$19,90. Toda a linha de caderno inteligente com 10% de desconto. Aguarde, você vai se impressionar com as ofertas. Na Rua Assis 674 e na Rua Rio de Janeiro 121. Na Artipel, você ainda confere o nosso Instagram, @artipelpapelaria. Acesse o nosso site, artipel.com.br. É isso aí, galerinha. Ainda seguindo, né, falando sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral aí divulgou um passo a passo para os eleitores seguirem durante o processo de votação no próximo domingo. Então tem várias dicas, gente, para você procurar na internet. A gente também falou dos aplicativos que já estão disponibilizados. O Antônio, né, chefe do cartório da Zona 350, esteve por aqui falando aí das novidades, que tem até GPS para você saber onde será o seu colégio eleitoral, tudo bonitinho. Então, algumas dicas básicas é para você ficar de frente para o mesário, mostrar seu documento oficial com foto, confirme, né, que é você, é importante, guarde seu documento, limpe as mãos com álcool em gel, leva a caneta para assinar o caderno de votação e, se precisar de comprovante, peça ao mesário. Dirija-se à cabine de votação, digite aí os números dos seus candidatos e na saída você vai higienizar as mãos novamente. E aí, falando da justificativa, né? Muita gente não é daqui, você que não estiver em trânsito aí. Nesse ano, os eleitores que não puderem comparecer ao local de votação terão a possibilidade de justificar a ausência pela internet, usando o aplicativo e-Título pelo celular. Então, esse aplicativo é sensacional, todo mundo precisa aí ter no seu celular. O aplicativo também é baixado gratuitamente pela internet por meio da loja de aplicativos no seu celular, nos sistemas Android e também no iOS. Essas são algumas dicas básicas, né, gente, que precisamos aí falar para vocês. Sabe uma coisa interessante, Amanda? Que eu acho que vai dar rolo isso aí, mas tudo bem. Então, todo mundo já tá ciente. Colocou a máscara, entrou no lugar. Se caso o mesário observar o seu documento e não conseguir identificar que é você, ele pode pedir para você abaixar a máscara e tá tudo bem, viu? Tá beleza. Não fica nervoso, não. É normal. Aí você vai abaixar a máscarazinha aqui, pá, sou eu, beleza? Tá, pode ir lá. E você põe de volta. Não vai brigar com o mesário, não, porque ele tá fazendo isso, beleza? E galera, nessa época de internet que tudo é rede social, tudo a gente quer postar e mostrar e tudo mais. Lembrando, né, Galo, que não pode tirar foto no momento da votação. E isso causa crime eleitoral. Você pode até ser preso, viu? Mas a legislação que envolve o cuidado com o uso das redes sociais também, como Facebook e Instagram, para evitar cometer o crime de boca de urna. Esse crime eleitoral é cometido quando alguém pede votos no dia da eleição e tem pena de 6 meses a 1 ano ou a prestação de serviços comunitários pelo mesmo período, além de multa de quase R$16 mil. Então, como é proibido pedir votos para qualquer candidato, no dia da eleição, aplicativos de mensagens como o WhatsApp não podem ser usados nem mesmo para declarar o próprio voto, já que as mensagens enviadas não podem ser desvistas por quem recebeu, de acordo com a interpretação do TSE, né? Então, no Facebook ou em redes similares aí, é permitido declarar o voto, sendo proibida a solicitação de apoio para candidatos no dia do pleito. Então vai poder fazer isso. Você pode mostrar ali quem que você gosta. Vamos supor, vou votar no número 00000, que eu sei que não existe. Aí eu coloco
lá falar, postou na eu internet. sou 0000, ponto, só isso. Só que você não pode pedir voto pra galera, entendeu? E ó, a exemplo da propaganda virtual, todo tipo de pedido de votos Aí. no dia da eleição é proibido. Boa. A legislação permite a manutenção da propaganda na internet se esta já tenha sido divulgada antes do dia da eleição, para aquela que você turbina e tudo mais, né? Aí como é que é? Pode, então? Vai, se você fez a turbinou Turbinou antes, tudo bem. Ela no fica dia, lá. No dia 14, Boa. no dia 15, meia-noite ali, já nada mais pode ser feito. Combinado. Na hora da votação presencial, é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato. E aí, né, você pode usar aquelas camisetas, adesivos, que também é tranquilo. E nos crachás dos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só podem constar o nome e a sigla do partido ou da coligação, sendo proibida a padronização de vestuário também. Então, algumas regras que é importante a gente ficar atento, porque a gente sabe, né, que muita coisa pode acontecer nesse domingão, gente. Show de bola, é isso aí. E é legal a gente falar dessa parte online, né? Porque é algo bastante novo, né, pro âmbito municipal. Há 4 anos não tinha muito. Né, até tinha, né, aplicativos e tal, mas não era tão massivo igual hoje. Então tem que estar atento, os candidatos têm que tomar esse cuidado para não terem problemas também com a fiscalização, com o Tribunal Eleitoral. Beleza? Beleza. É o seguinte, Amanda, você vai dar um pulinho agora na Ótica Contato. Ai, que delícia, gente. A Ótica Contato tem tradição de 21 anos e claro que eles estão sempre inovando, trazendo para você as melhores condições nos melhores produtos e marcas. Tem aquele atendimento super especial que só a Ótica Contato tem. Então confere agora algumas promoções do Liquida Ótica Contato. Tem armações para receituário a partir de R$ 49,90. Também tem óculos visão simples por apenas R$ 10 de R$ 14,90. E na compra da sua lente multifocal, você ganha armação ou um lindo óculos solar. Passe já na Ótica Contato, lá na Avenida Francisco Salles, 256, e confere agora o regulamento das promoções. Você também pode ligar, o número lá é o 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Sucesso total. Gente, nós vamos para mais um rápido intervalo, viu? Daqui a pouquinho estaremos aqui com o William Eba. Louro, ele que vai falar um pouquinho sobre as eleições, o último dia pra gente poder conversar, pra gente poder orientar todo mundo, beleza? Tem música, quem que canta pra nós aí? Guilherme E Beluto. e Benuto. Certeza. Benuto? Beluto ou Benuto? Belu. Menudo. Menudo, canta pra gente aqui, a gente volta já. Manhã Show Band FM. Show Band FM. A sua rádio do seu jeito. Essa aí, ó. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Mexe a cadeira. É sexta-feira! Fim de semana, ó. Chegando, sexta-feira 13 do chão. Ó, cuidado, viu? Fica relaxado aí nessa sexta-feira pra não ter problema, hein? Porque o FDS já chegou e já começou! Fim de semana começou. Dança aí, vai! Fim de semana FM, seu fim de semana é ainda mais animado, hein? Alegria total pra você que tá aí acompanhando a programação da Band FM, hein, gente? Nós vamos juntos até as 11 horas da manhã com muita coisa boa, com muita alegria e animação. E, obviamente, com você que tá com a gente recebendo os melhores recados, as melhores dicas. Agora nós vamos lá para Ocus Capital Safra Investe, Amanda Negrini. Gente, sensacional, 175 anos de história que já passaram aí por muitas gerações
E ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história, dessa vez aqui em Poços de Caldas, viu? Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios aí para cuidar como filhos, mais empregos também sendo gerados, então Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades aí e vai ser safra. A Ocus Capital Safra Invest está ali na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252 aqui no Jardim dos Estados. O telefone é o 3114-0209. Sucesso total, é isso aí, viu? A Ocus Capital, grande parceira aqui do programa Manhã Show. Vamos falar rapidão de futebol para hoje e para esse fim de semana? Menino, vai Brasil! O pai tá off. Você ficou sabendo que o pai tá off, menino? Fiquei sabendo que Achei o negócio pouco. tá complicado. O menino Ney. Menino Ney não vai mais. Ai, mas fica nessa coisa aí, viu? Mas após exame em São Paulo, o Neymar foi cotado, viu, da seleção, não enfrenta o... Não sei por que essa desgraça de ficar torcendo contra o Ney. Ai, eu não sou chato. igual o Hugo, não, de ficar idolatrando, mas não pode torcer contra, não. Ó, ontem nós tivemos 2 jogos das eliminatórias, viu? A Bolívia jogou contra o Equador. O Equador ganhou de 3-2 da Bolívia, hein? Mas foi um jogão, rapaz. A Argentina, que hoje lidera aí a tabelinha, empatou com o Paraguai, viu? Que coisa triste, hein? 1-1 placar final, Argentina e Paraguai, viu? Mas foi meio ruinzinho mesmo o jogo, viu? Eu esperava mais dos hermanos. E o gol foi de Nicolas Gonçalves. O Paraguai se segurou, arrancou um empate com a Argentina na Bomboneira, hein? Então foi lá no Caldeirão mesmo. Hoje nós temos jogos também. Colômbia e Uruguai às 5:30 da tarde. Chile e Glu-Glu às 8 horas. Aqui que Glu-Glu. Peru. Blue. Eu falei, uai, gente, que isso? Ai, muito bom. E tem também Brasil e Venezuela às 9:30 da noite. Ainda bem que às 9:30 da noite o jogo vai dar pra assistir, viu, Amandinha? Mais tarde. Brasil fim de semana hoje chegando, vai ganhar, né? Você junta a galera, não sem aglomerar, de máscara. E vai ser o jogo entre Brasil e Venezuela. Venezuela que tem penúltimo lugar, não fez nenhum ponto, perdeu tudo que jogou até agora. 2 jogos, 2 derrotas. Tomara que o Brasil vença, porque o Brasil tem 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Então, desses jogos principais. E só reforçando, né? O Neymar fez o exame e, na verdade, ele já estava fora, já estava off no jogo contra a Venezuela, mas era aguardado para o próximo jogo na terça. Mas o médico da CBF disse que o jogador até evoluiu no tratamento, mas não está pronto para voltar e não joga o próximo jogo do Brasil contra a seleção uruguaia, que será na terça-feira, dia 17 de novembro, viu, Amanda? Tá na hora de aposentar já, né, gente? Nossa, tanto machuca, que saco. Bicho que tem perna de vidro? Então. Olhou pra lá, já trincou, já. Tem dó, tem dó. Toma ferro, sei lá, toma uns remedinho pra dar uma melhorada. Toma ferro, Negrini Amanda. Ridículo. Ai, você e o Neymar, 2. Ai, meu Deus do céu. Olha, vai ter jogo também do Brasileirão aqui. Vai jogar Santos e Internacional, Sport Vasco, Goiás e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará, Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Fluminense. Isso tudo, Amanda. Essa porrada de jogo, tudo no sábado, viu? Porque tem eleição no domingo, então não tem jogo domingo. Ninguém joga. Então é bom que sabadão vai dar pra ver um tanto de jogo. E na segunda-feira temos os 2 últimos jogos da rodada, Curitiba e Bahia, Botafogo e Bragantino. Lembrando que na tabelinha o Inter é o líder, Atlético Mineiro em segundo, Flamengo e São Paulo fecham o G4. Fluminense e Palmeiras ali na 5ª e 6ª colocações, Santos, Grêmio, Bahia, Sport, e aí sim o Corinthians virando a página. Corinthians, ai, que medo. Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, Curitiba, Bragantino, e os 4 últimos tem 2 cariocas. Botafogo e Vasco estão ali na zona de rebaixamento, hein? O Atlético Paranaense está em 19º e o Goiás está na 20ª e última colocação. Tá trágica a situação do Goiás em 2020. Beleza? Beleza. Amanda, a gente esqueceu, sabe do que no primeiro bloco? Do quê? Do horóscopo. Menino de Deus, sextou. Rapaz, tem ainda mais na terça-feira 13, velho. Sexta-feira 13. Quase de loucura aqui. Você tá Vamos lá. sono, Vamos tá de com sono mesmo. Ari.
Áries. Véspera de lua nova, dia de arrumar o que ainda ficou pendente. Você receberá ajuda amigável de alguém. Basta dar o sinal de boa vontade. Documentos e papéis precisam ser revistos com atenção, tá, Ariano? Ares. Touro. Jô. Ó, tava bacana essa semana, vamos ver agora, hein? Ai, Ideias firmes e até um tanto insistentes atrapalham. Hoje, exercite a flexibilidade e a abertura a visões diferenciadas. Ok. Elas trazem soluções que você apreciará mais adiante, viu, Amanda? Tudo bem, gente. Tudo bom? Como pessoa flexível. Gêmeos. Gemilouco, clareza de expressão e inteligência prática são 2 atributos que valem muito hoje. Pesquisas e estudos ajudarão você a fechar um raciocínio e a chegar a conclusões melhores. Câncer. Cancerianos, há embate entre a vontade de não fazer nada e a curiosidade de se lançar rumo a novos conhecimentos. O movimento astral indica um tempo apropriado para reflexões. Aproveite e silencie. Vai meditar, amigo. Legal, tá bacana, tá fofinho. A aí, gente não vai fazer mais 4? Não, a gente faz na volta do Ah, intervalo, fazemos 4 e depois na saída. Então tá bom, então Nas tá contas bom. dá tudo certo, sei lá. Tá, Galo, sempre dá. Agora, você vai dar um recadinho do coração? Eu queria falar do Belo, que não é Belo. Pode falar. Porque a filha dele foi presa. Você ficou sabendo? Rapaz, o que é isso? Menino, maior babado, confusão Ixi. and causaria. Porque jeito, né? o cantor Belo, ele foi surpreendido pela prisão da filha caçula, a Isadora Alckmin Vieira, de 22 anos, nessa semana. E a menina, o Galo, ela tem a acusação de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meio eletrônico, ligada à maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Olha ela. E aí, né, o Belo, Que coisa, claro rapaz. que deu uma entrevista falando que ele não tem o que falar, que ele não consegue falar nada. Primeiro, preciso entender. O advogado que ele contratou para ajudar a filha está entrando no processo. Ela mora em São Paulo e estava no Rio. Ele falou que nem sabia. A mãe tem Minha mãe tem 80 anos, mora comigo, estou saindo da Covid hoje, o Belo contou, né? A última vez que ela esteve aqui na minha casa foi no carnaval, contou ele, um pai presente, né? Muito. E aí o Belo, que tem outros 3 filhos e 3 netos, contou que nunca faltou nada para Isadora. Ela faz faculdade de odontologia, está no 3º período e não entende, e ele falou, não entendi nada até agora, ela não tem necessidade de nada disso, porque ele disse que ela mora com a mãe e ele paga 10 salários mínimos por mês de pensão, a menina. Vixe. E mesmo assim, ela tava nessa treta facção aí toda, Tá né? louco, Agora, ontem, né, o Belo já tentou entrar com um advogado, mas ela não foi liberada e provavelmente vai pegar uns aninhos aí a mais de cadeia, né, amiga? Que Tão coisa, jovem. cara. Negócio E tá mais desse louco, jeito, né? Não dá pra entender, não, Mas, rapaz. Belo, eu falo que a menina na foto, quem acompanha aí pelo Facebook ou pela TV Plan, ela é toda, assim, não tem nada a ver com o Belo, né? Não. Mas ela lembra um pouco o Graciane Barbosa em algumas fotos, né? em outras não. Mas não é filha de Graciane, tá, gente? Isso. É antiga, é dos 21 anos. Só a menina. lembrando que não tem nada a ver esse comentário que a Amanda fez. É que o Belo é casado com a Graciane Barbosa, mas não tem nada a ver. ai. Mas, menino, babado, né? É louco, tipo, que é isso? Me fala, negócio mais louco. Comando é. Vermelho da capital Nossa, do Rio você de tá Janeiro. doido. Que Comando medo. Vermelho da Deve capital. ser, né? Ó, vamos. Já tá na hora da gente ir pro intervalo, viu, Vamos, Mandinha? A gente vai pro vamos. intervalinho. Ia falar da Fazenda. Já você fala. Na volta você fala, vai ter Nossa, tempo menino. pra nós falar da Fazenda. O Bidiz vai entrar no ar aí também, beleza? Eba! Ó, a Troiano Enrolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e com grandes promoções. Ou se preferir ficar em casa, entre em contato pelos telefones 3722-1509 ou 3722-3309 que entregamos pra você. Troiane Rolamentos há 45 anos fornecendo o melhor para o seu veículo. É, meu amigo, parcelamento em até 10 vezes e tudo isso que você aproveita na Troiane Rolamentos. Então, ó, conheça a nossa loja ou então entre em contato e faça seu pedido pelo nosso delivery. Marechal Deodoro 930, telefones na tela e a Troiane Rolamentos é parceiraça aqui do Manhã Show.
Bom, nós vamos pro nosso intervalo. Daqui a pouquinho lembra você que estaremos com o William Louro, ele que é advogado, especialista em ciência política, falará conosco sobre as expectativas, o último dia de entrevista que a gente faz antes propriamente das eleições. A gente volta já já. Manhã Show. Fazer mais 4 signos, Amanda. Vamos agora ao seu signo. Ai. Leão. Mas, o turno astral que antecede essa lua nova inspira concentração e desapego para transformações necessárias. Dia perfeito para se perder em atividades caseiras ou visitando as suas emoções. Entendi nada. Ai, esse galo, gente. Nem tudo pode ser visualizado agora. Você precisará esperar. Calma. Estudos e conexões com os mais próximos são pontos altos do dia, oferecendo sustento e apoio. Vale cuidar da saúde dos ossos, ok? Oi? Não toma coca não aí, o seu Cuidado, porose. bebê. Libra. Librianos, aspectos astrológicos intensos apontam a importância de ser verdadeiro consigo em primeiro lugar, tá? Conexões antigas se renovam e há descobertas a caminho. Vida afetiva em destaque. Em destaque. Olha, arrasou, Libriano. Escorpião. O passado está ficando mais distante. Tchau. Há nostalgia e talvez seja a hora de se despedir de amores antigos. Espere a semana que vem para visualizar algo novo. Beleza. Mais 4 signos, tá faltando 4 aqui, daqui a pouquinho a gente faz. Sem falar da Fazenda, não é isso, Amandinha? Minha gente, ontem teve eliminação no reality, TV a Fazenda, Roça. TV Nossa, quem Roça. saiu, rapaz? Lucas Maciel. Já tava na cara mesmo. Ele recebeu 26,45% dos votos e, de acordo com a emissora, foram mais aí de 500 mil de votos nessa roça. A Raíssa teve 33,97% dos votos. Já Jojo, menino, teve 39,58%. Pra sair? Não, lá você vota pra ficar. Ah. E aí, mas assim, até que eu achei que foi pouco. A Raíssa Pouco. ficou ali, né? Ela foi melhor, então. A funkeira foi a primeira a ser salva da roça e foi liberada para voltar para a sede. Na hora de anunciar a decisão do público, o apresentador disse: "Selfissa, casal responsável por tantos momentos, individualmente juntos, vai se separar agora. Quem continua no jogo é você, Raíssa Barbosa." E aí, né, por pouco a Jaqueline não esteve nessa roça. A modelo também tinha sido indicada para roça, que é a que pega o Mariano. Só que ela ganhou para ser a fazendeira. O Lucas, através do poder da chama vermelha, ele superou a Jojo e a Raíssa, né? Ela superou e venceu a prova do fazendeiro, se livrando da Berlinda. Já Selfie não participou da disputa, pois foi vetado por Jaque. E aí, né, gente, agora Lucas Maciel deu tchau. E vamos ver como fica, né, essas novas configurações, porque tá funilando, né, Galo? E promete muito. Eu acho que Jojo Todinho com certeza deve levar essa, mas eu acho que todo vai ser o mundo... Biel, hein? Será? Eu acho, hein? Mas ninguém gosta dele. Vai Será ser uma que gosta? reviravolta, hein? Porque Sei lá. a Jojo também tá começando a brigar com todo mundo, né? Tá começando a ficar revoltada. Tá começando né? a ficar brava. Ih. Mas vamos ver, gente. Fato que ontem teve mais uma roça e vamos acompanhando o reality, né, galerinha? Que promete muita coisa. E como ninguém tá fazendo muita coisa, né? Todo mundo assistindo a Fazenda na vida. Por isso que tá bombando. Muito bem. Ó, vamos agora girar as notícias rapidão, Vamos. Amanda. Bora lá. Vai, ô. É isso aí. Esse Maurício não sara. Aí, gente, não tá funcionando. Band Notícias. Vou falar quem que você tá parecendo, viu, Mal? Vou falar quem que você tá parecendo. Ele. Gente, vamos atualizar as notícias do sul de Minas e também do interior de São Paulo, tá? Pra você ficar super bem informado nas manhãs aí da Band FM. Vamos começar falando de um caso que aconteceu aqui na nossa região. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e ainda por cultivar pés de maconha. Pois é. Isso aconteceu na zona rural em Caldas. De acordo com a polícia, após uma denúncia de cultivo de pés de maconha para venda lá no bairro Cruzeiro da Serra, os militares seguiram para o endereço, onde entraram em contato com um morador e ele, gente, relatou ter plantado nos fundos da residência os pés da planta cannabis sativa
para consumo. E ele também deu uma boa justificativa, né, Gala? Ele falou que era para extrair canabidiol para uma amiga que sofre de mal de Alzheimer. Só que não colou, viu? Não colou, que achou depois barra de maconha lá dentro. Pois é, nos fundos da residência foram encontrados 9 pés da planta e dentro do imóvel foram localizadas 2 caixas de papelão com folhas de cannabis sativa em fase de secagem, além de 3 pequenos tabletes aí prensados de maconha. O homem foi preso, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil com os materiais apreendidos. Então, esse fato aí que aconteceu aqui na nossa região. Também vamos falar de um acidente que teve na Fernão Dias, um acidente envolvendo um ônibus de uma carreta, deixou 6 pessoas feridas na rodovia Fernão Dias, entre Estiva e Pouso Alegre, ontem à tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia sentido São Paulo, quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo, sendo atingido pela carreta logo em seguida. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e o SAMU, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância também fizeram o atendimento das vítimas. Um idoso de 60 anos estava em estado grave. Ele precisou ser levado pelo helicóptero dos bombeiros ao hospital. E o ônibus é do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Municípios da microrregião do Médio Sapucaí, a CISAMESP, e as 6 vítimas, segundo a polícia, estavam dentro dele. O veículo de carga, estava vazio e ainda conforme a polícia, o trânsito fluiu normalmente no trecho em que o acidente ocorreu e o estado de saúde das vítimas não foram aí divulgados. Então, esse acidente que aconteceu ontem na Fernão Dias, principal acesso entre Minas Gerais, São Paulo e também Rio de Janeiro, Então, a gente sabe que ali o negócio é complicado. Muito. E a gente sempre relata acidentes aí no local. Agora, falando da Covid-19, nós tivemos novidades, pelo menos 2 novas mortes por Covid foram registrados aí no sul de Minas ontem. Os óbitos ocorreram em Lavras e Jacutinga, foram confirmados aí pelas prefeituras, Já em Jacutinga, a prefeitura confirmou a 13ª morte pelo coronavírus. Segundo a administração municipal, o óbito foi de um paciente de 65 anos que já possuía comorbidades e um novo caso da doença também foi registrado. A cidade contabiliza 372 contaminações, sendo 13 mortes pela Covid-19. E segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o sul de Minas tem 37.490 casos aí confirmados do novo coronavírus, com 984 mortes, 9 mortes e 274 casos positivos foram registrados aí no sul de Minas no boletim de ontem. E claro que a gente sempre atualiza aí os dados de Covid-19. E Galo, nessa sexta-feira aí, gente, que estamos quase chegando às eleições municipais, são esses os destaques aqui da nossa região, tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo, que você fica super bem informado nas manhãs da Band FM. Show de bola, hein, gente? Agora nós vamos só fechar o nosso portal astrológico, esotérico, sei lá. Toca boa. Sagitário. Sagitarianos, comunicação com defeito, interrupções inesperadas e revelações confusas, aparelhos com avarias e mudança de planejamento, vale tentar abusar da flexibilidade. Afinal, isso é algo que você pode ensinar a todos com maestria. Entendeu? Capricórnio. É tempo de estabelecer a profundidade em amizades e reconhecer a existência de um amor meio vago. Suspeitas e dúvidas se esclarecerão através de atitudes. Observação necessária. Arrasou. Aquário. Aquarianos, apure os ouvidos e mantenha os olhos bem abertos, pois está chegando uma onda astral desafiadora. Ai, gente, reposicionamento e redefinições estão a caminho. Aproveite o silêncio para refletir, aquariano. Agora você, insuportável. Peixes. Fofo. Um bom clima astral encerra essa semana de altos e baixos com a promessa de movimento e mudanças. Conte com forte intuição e juízo crítico para se situar nesse contexto. Propostas estão chegando. Aê, Monster! Maravilha, gente. Vamos dar mais
mais um recado. Agora nós vamos falar da Audiens, aparelhos auditivos, Amanda Negrini. Vamos, gente, hein? Porque essa dica é imperdível, tá? Aparelho auditivo Phonak Audio Marvel, eleito o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio, com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste, tá? Além do som rico e claro, o Marvel possui modelos recarregáveis, conecta-se a smartphones e TVs e tem aplicativos inteligentes para te ajudar, viu? Entre em contato com a Audiens, marque a sua consulta aqui em Poços de Caldas. O número é 3713-6795. Pra galera do interior de São Paulo, é o 19-3362-1581. Lembrando que para aqueles que forem até a loja, a Audiens está disponibilizando uma máscara para garantir aí toda a sua saúde e segurança. Audiens aparelhos auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Show de bola. Bom, Amanda, vamos para mais um intervalo? Vamos. Na volta estaremos com o William Louro, advogado, parceiro nosso aqui também, como sempre, no Grupo Cioff de Comunicação, pra gente falar sobre este último dia, a última entrevista que a gente faz aqui no programa antes das eleições. Beleza? Quem canta com a gente? Chega mais. Não, você não vai fazer isso, né? Obrigada. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Bom dia a todos, bom dia Galo, bom dia Amanda, bom dia a todos aí, os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui. Eu sempre volto à TV Plan, à Band, com muita satisfação. Sempre que precisar, estou à disposição. Maravilha. A gente adora e a gente fala que nesses momentos decisivos, né, é importante a gente ter professores, cientistas políticos que conseguem analisar e trazer para a população, né, mais consciência. E é isso mesmo, né, William, que nesse momento de reta final, a gente tem que levar os eleitores e as pessoas pensarem dessa forma. Exatamente. Nós estamos aqui, ontem acabou, né, a propaganda eleitoral, então de hoje até domingo nós temos algumas movimentações com carreata, etc. Mas o eleitor, nesse momento, eu acho que ele já se decidiu. Ele tem que ter se decidido, né? Aquele que tem uma duvidazinha ou outra pode ter tirado aí nos últimos debates. O nosso debate aqui da TV Plan na quarta-feira foi sensacional. Quero dar os parabéns aqui para vocês, a todos os organizadores. Eu acho que ali definiu bastante coisa. E o eleitor tem que saber que aquele voto que ele vai dar vai ser decisivo para os próximos 4 anos. Então tem que pensar muito bem. Tem que pensar, escolher os candidatos realmente pelas questões que ele colocou durante toda a campanha e que realmente vai representar aquele eleitor e vai representar toda a população. Agora, William, é importante, eu lembro que lá atrás, acho que era até na pré-campanha, nós fomos entrevistar você lá no seu escritório, falando um pouco sobre a questão da análise do voto lá atrás. E muito daquilo que você falou lá se encaixa hoje, às vésperas das eleições, no aspecto do voto útil. Exato. Né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muita gente que vai no voto útil por 2 aspectos, né? O primeiro aspecto, eu vou votar em quem vai ganhar pra eu não perder o voto, ou ainda o outro aspecto, eu não vou votar nesse aqui porque esse aqui já ganhou, no caso pra vereança, né? Exato. Vou tentar votar em outro pra ajudar. Como é que a gente tem que analisar isso e tentar acabar com esse negócio aí? Infelizmente, ainda a gente tem essa cultura, né? Porque aquele eleitor que já está decidido, de repente ele está decidido desde o começo da campanha. Né? Quando sai lá a lista dos candidatos, não, meu candidato é esse, nada faz ele mudar o voto por conta de convicções ou por conta de ter um contato mais próximo com aquele candidato. Agora, com o caminhar da campanha, que esse ano da campanha teve um sabor diferente, na verdade, um aspecto diferente. Né? Se as últimas eleições para presidência, para deputados, etc., a rede social foi importante, essa foi mais ainda por tudo que a gente está vivendo. Mas o eleitor, ele tende a acompanhar aquele efeito manada. Bom, quem é que tá na frente nas pesquisas é esse, então eu vou ter o meu voto, vou votar nesse, porque... Agora, temos aqueles que não, que de repente mantém o seu voto por conta da sua convicção, por conta das suas ideias, enfim, que bate com as ideias daquele candidato. Mas, infelizmente, ainda a gente tem
nesse momento, aqueles que estão indecisos, porque se a gente verificar as pesquisas, o índice de indecisos caiu, né? Caiu bastante. Caiu. Da primeira que é pesquisa, ótimo, né? O que é muito bom, porque as pessoas estão se posicionando, mas ainda aquelas pessoas que têm um pouco de indecisão, a tendência é votar naqueles que tá na frente. E acho que é legal a gente ressaltar, né, William, que para os eleitores, pode até ser que para os candidatos sim, mas para os eleitores não é um jogo de futebol, né? Não é um jogo de vitória e derrota ali, né, cara? Acho que tem que ter essa ciência. Os candidatos sim, é um jogo de vitória e derrota, né? É 50% ali. Mas pro eleitor não, se quem que tiver lá tem que estar lá me representando. Exatamente. E essa eleição tem uma característica peculiar, porque a gente já falou isso nos nossos debates, aqui, a gente tá falando isso sempre, a programação tá falando isso sempre. Mas acabou aquela coligação para a eleição proporcional, ou seja, para a eleição de vereadores, né? Os partidos podem se juntar só em torno de um prefeito, não em torno de vereadores, que acabava sendo algo muito, vamos dizer assim, desproporcional, porque a pessoa votava em A e elegia o Z, sem ter nenhum contato com essa pessoa. Verdade. Então é a mesma coisa que você vai lá numa maquininha de lã, você aperta lá pedindo salgadinho, cai um chocolate. Fala, mas eu não escolhi. Isso foi até uma matéria que passou ontem na TV. Porque é exatamente isso. Agora não, agora a gente tem o voto dentro do partido. Pode ser que aquele candidato mais votado leve outros dentro do partido, mas o voto fica ali dentro do partido e fica muito mais identificado. Ou seja, aquela pessoa que votou no candidato X do partido X eleger um outro dentro daquele mesmo partido, mas de repente está dentro da mesma ideologia, dentro das mesmas ideias. Né? E pra gente explicar isso também, né, Amanda, acho que é legal a questão das cadeiras da Câmara, né? São 15 cadeiras. Essa mudança tem a questão dos números, né? Que os partidos com certeza vão estar fazendo conta ali. Eu preciso de X votos para conseguir pôr uma cadeira, Y para ter duas. Como é que vai ser? O que acontece? A gente vai pegar o número de votos válidos, excluindo brancos e nulos, né? Então, o número de votos válidos que nós vamos ter ter que dividir pelo número de cadeiras que temos na Câmara para achar o quociente eleitoral. Que isso vai ser necessário para eleger um vereador. Certo. Aí aquele partido X teve tantos votos, né? Vai dividir aquele tanto de votos que o partido teve pelo valor, né? Para aquele produto que nós encontramos do quociente, para saber quantos vereadores aquele partido vai ter. Então uma conta muito simples. Vamos imaginar que a gente tem aí 100 mil votos, por exemplo. Nós temos lá, né, uma coisa mais tranquila. 1000 votos para 10 cadeiras. 1000 votos para 10 cadeiras. Dá 100 o quociente eleitoral. Aí o partido X teve 300 votos. Ele terá direito a 3 cadeiras. Simples. E dentro do partido, vai os mais votados. Os mais votados. Então é bem simples. Existe uma expectativa aqui em Poços, né? Lógico que a gente tem que ter os votos válidos, mas que são cerca de 4 mil votos por partido para ter uma cadeira dentro dos votos daqui. O que você acredita? Você acredita que terão partidos que colocarão 3, 4 cadeiras? Não. Porque, salvo engano, o professor Flávio, perdoe. Salvo engano, quando um dos candidatos a prefeito aí foi candidato a vereador lá atrás, ele teve 3.700 e alguma coisa e foi um dos vereadores mais votados, não foi isso? Foi. Eu acho que não ultrapassa muito disso, né? Porque a média é 1.000, 1.500. Porque nós temos aqui 241 candidatos a vereador, não é isso? Salvo engano? 272. Pô, tô defasado. 272 candidatos a vereadores. Mais. 15 vagas. E aí nós, com certeza, eu acho que ninguém vai atingir esse patamar do quociente inteiro, mas aí vai juntar todos os votos que tiver dentro do partido, porque aí vamos imaginar, o partido teve 6 mil votos. Fazendo a conta geral de todos os partidos, vai de repente conseguir eleger dois vereadores. E a gente fala que pode mudar muita coisa. Como você acha que vai ser? Assim, vai dar uma boa mudança na Câmara Municipal? Dá pra avaliar o quê? Se acompanhar a eleição anterior, a eleição federal, estadual, etc., que nós tivemos eleição para deputado, para senador, para deputado estadual, a gente teve uma grande modificação, né? A Câmara Federal teve uma renovação de quase 60% ou 70%, só o melhor juízo. Eu creio que, de repente, isso pode se refletir no município também, porque a população está enxergando também que nós temos muitos políticos profissionais, né? E Poços de Caldas tem esses políticos profissionais que não fazem outra coisa a não ser vereador, né? Você precisa ter uma outra função, porque vereador é um estado, você está vereador, você não é vereador, isso não é a sua profissão.
né? Eu creio, tenho quase certeza absoluta, se o subsídio do vereador não fosse um valor que a gente não teria nem a metade dos candidatos. Claro. Também acho. Mas a gente tem muita gente boa querendo trabalhar e de repente abdicando, por exemplo, de verba de fundo eleitoral, de verba de gabinete. Nós temos alguns exemplos, inclusive na atual vereança, né, de vereadores jovens que abriram mão de verba de gabinete, etc. Então, por isso, eu creio que possa ter um reflexo da eleição da federal para nossa municipal. Se bem que no município o negócio é muito mais perto, né? Muito mais, vamos dizer assim, peculiar, porque vai depender da atuação desse ou daquele nas suas redes sociais, no seu trabalho com a comunidade, enfim. Mas eu creio que podemos ter uma renovação importante. E é interessante a gente falar até das candidaturas laranjas, porque assim, quem conhece Poços de Caldas, quem que já mora aqui há muito tempo, sabe que tem casos aqui, né? São casos e casos. Que tem candidatura, você fala, não é possível que essa pessoa acha que ela vai conseguir. Só que dentro dessa mudança que nós tivemos, de não haver coligação para a eleição proporcional, o fato da candidatura laranja pode até prejudicar, né, o partido no aspecto de você colocar uma pessoa ali que só tá ali por estar e vai conseguir ali 100 votos, às vezes nem ajuda em nada o próprio partido. Né? De repente, o que acontece? Dentro do partido, quanto mais votos aquele partido tiver, melhor. Né? Mas as candidaturas laranjas, como você está falando, não deveria existir, mas existe por conta de uma determinação legal. Por exemplo, nós temos a participação da mulher nas eleições, ela é muito pequena. Apesar de ser o maior eleitorado, né? No Brasil nós temos mais eleitoras do que eleitores, mas a participação da mulher ainda é muito pequena nas eleições. Então o Estado, através do legislador, criou, nós vamos ter que ter mínimo de 30% de candidatas mulheres. Mas isso não reflete no voto. Né? E aí acaba tendo, né, esses problemas de candidaturas só por fazer número, e a gente viu, inclusive nas últimas eleições, várias fraudes em relação a isso, né? Candidatas que foram candidatas e que receberam o fundo, devolveram o fundo. Nós temos vários exemplos disso. Isso, o legislador acaba fazendo esse tipo, criando esse tipo de situação, porque se os 30% de candidatura de mulheres refletissem no voto, seria ótimo, né? Aliás, a gente não precisaria ter cotas, a gente precisaria ter consciência que a participação da mulher é muito importante, sendo elas a maioria dos eleitores, né? Então, é verdade, tem essa questão mesmo. Ô, William, daqui a pouquinho a gente vai fazer o intervalo, acho que dá tempo dessa última pergunta, aproveitando o tema. Qual que é a sua opinião com relação, porque a gente tem justamente a questão para evitar a profissão prefeito, que ele pode ficar por 4 anos e tentar uma reeleição, né? Mas se for reeleito, ele não pode continuar lá. Você acredita que exista aí uma possibilidade, uma evolução, eu sou muito a favor disso, inclusive, de isso migrar pro aspecto proporcional também para a Câmara, de que o vereador só possa ficar 1 ano e se reeleger, depois ele tem que ficar 4 anos sabáticos e voltar depois se ele quiser? Esse seria ideal, mas sabe qual é o problema? Quem vai ter que fazer essa modificação? São os vereadores. São, na verdade, porque essa é uma regra que nós vamos ter que modificar, regras eleitorais, isso parte lá do Congresso Nacional, e óbvio que se fizer, a coisa tem que ser em efeito cascata. Se fizer na verdade tem que começar lá em cima, Câmara Federal, da Assembleia Estadual e as câmaras municipais. E essa reforma política tem que partir deles. Não é interessante, né? Deles não será interessante. Porque a gente tem gente que, sei lá, tá no 8º, 10º mandato, que faz isso de uma profissão. Infelizmente, eu acho que nesse aspecto não vai evoluir, porque tem que partir deles e eles não vão mexer, cortar na própria carne. É trágico isso aí, legal. Ó, estamos aqui com o Dr. William Louro, viu, falando um pouquinho sobre política, falando um pouco conosco sobre as expectativas para a eleição deste fim de semana. E claro, agora a gente vai dar um recado para você da água mineral Poços de Caldas, puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litros. Faça seu pedido pelo fone 37290999. Acesse aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para sua saúde, faz bem
pra cidade. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua, manda sua mensagem no nosso WhatsApp e responda a nossa enquete. Qual é a sua expectativa, o que você espera das eleições para esse domingo? Você acha que vai ser tudo tranquilo, se vai haver muita treta, crimes eleitorais, eleição municipal é um negócio tenso, hein? Então participa com a gente, manda sua mensagem 99979-5825. A gente volta já. Manhã Show. Ui, tá 2020, chegando. hein? Tô ansioso, acabou. Eu também. Vamos falar de Black Friday, Amandinha? Vamos, porque 2020 a gente sabe que tá sendo um ano muito difícil, né? Pra todo mundo, inclusive pro pessoal lá da Casa Sertaneja Eletro. Pandemia, isolamento social, mas chega, viu, gente? De notícia ruim, porque agora tá chegando o dia mais esperado do ano, a Black Friday, Casa Sertaneja Eletro. O que é bom ficou ainda melhor. Aguarde, porque vai ser lendário. Vão ter promoções incríveis. Então aproveita, você vai poder comprar pelo site, pelo WhatsApp ou lá na loja, porque você sabe, né, que lá na Casa Sertaneja ninguém perde negócio. Muito bem, estamos aqui com o Dr. William Louro falando um pouquinho sobre as eleições. Ô William, assim como nós tivemos essas inversões no aspecto da pandemia, né, a migração para o digital, para a internet, o que você imagina? Eu tô pensando muito sobre a questão, porque em eleições municipais, como eu disse até no comentário anterior, é um negócio muito tenso, é um negócio que tem crime eleitoral pra arrebentar pra todo lado, é boteco que abre, não podia abrir, é gente fazendo boca de urna, transporte de eleitor. E agora, além disso tudo, existe a questão da aglomeração, a questão da máscara. Eu não sei se eu tô otimista ou se eu tô pessimista, tipo assim, se vão ter novos crimes ou se vai dar uma amenizada devido à pandemia. O povo vai estar mais contido. Essa questão da pandemia, a gente, desde o início, a gente ficou meio perdido, porque a gente não sabia o que fazia, se era lockdown, se não era lockdown, se ficava isolamento vertical, horizontal, enfim. Foi tentativa e erro, né? Tentativa e erro, e a gente tá caminhando naquilo que a gente consegue nesse novo normal que a gente estabeleceu. O TSE, dessa vez, ele aumentou o horário da eleição, né? Começa às 7 horas da manhã e das 7 às 10 a preferência para que os eleitores mais idosos, né? Os idosos votem, exatamente porque tem esse risco, né? De aglomeração, enfim. Então, eu acho que nesse período da manhã nós vamos ter uma coisa um pouco mais calma, mas quando vai chegando, isso é tradicional de eleição municipal, porque eleição municipal, ela pega fogo mesmo, né? Enfim, eu já participei de várias eleições, inclusive, todos sabem, eu já fui vereador em Águas da Prata, enfim, e nós temos, quando a gente é candidato, quando vai chegando perto do final, né, no encerramento das urnas, a gente começa a enlouquecer e aí a gente começa, né, visitar as escolas, os locais de votação para tentar ver alguma coisa, para conseguir um último voto ali, porque um voto faz, ainda mais numa eleição acirrada, que é a eleição municipal, um voto faz toda a diferença. Mas a gente acaba vendo um monte de coisa, né, um monte de atitudes, de condutas que você fala, mas como é que a pessoa tá fazendo isso? Mas é boca de urna, é boteco, é gente bebendo na porta da eleição. Eu já cansei de ver candidato sendo preso. Né? Quando eu fui vereador, e eu sou advogado desde 1998, olha só como o tempo passa, são 22 anos, na verdade. 1999 que eu tirei o AD, 21 anos. E quando eu fui candidato, nesse momento do final ali, eu tive que inclusive ir pra delegacia pra tirar alguns candidatos, alguns colegas que estavam assim, por causa disso, fazendo boca de urna, tentando cooptar um último voto ali. E é igual vestibular, você estudou a jornada inteira, no último dia você não adianta estudar aquela coisinha que não é. E ali no voto também não, porque o cara que tá entrando, votando na última hora ali, ele já tá com o seu voto na cabeça, enfim, não vai mudar porque olhou na sua cara. Eu também acho. E outra, né, a questão, a pessoa quando ela vai pra votar, eu acho que assim, eu quero acreditar nisso, né, que não existe mais a pessoa que sai de casa no dia do voto sem saber pra quem vai votar. Que vai pegar um sorteio no chão. Pô, pelo amor, gente, já sai assim com o negócio pronto, né? Agora, Ilha, outra análise que a gente pode fazer também, falando, né, dos debates não só no município, mas pra todo lado, a gente tem notado também que os candidatos hoje em dia, a gente fala que ainda bem a gente tá tendo essa maturidade mais política, talvez, mas também a gente não tá vendo tantos ataques, né, pessoais. Também os debates não estão sendo tão
acalorados. Eu esperava ter mais fake news do que teve. Fake news do que tá tendo. Como você analisa essas campanhas mesmo? Será que é por conta das redes sociais, onde o pessoal tá tendo mais contato, talvez, com os candidatos? Porque parece que não tá tendo tanta movimentação assim no ataque, ou as pessoas têm preferido até evitar o confronto, né? Porque eu acho que as pessoas começaram a ter um pouco mais de consciência, que é muito mais inteligente e interessante você fazer uma campanha propositiva do que uma campanha só de ataques, né? Antigamente, quando a gente não tinha o poder da rede social, quando eu fui vereador lá em 2004, o negócio era... E Águas da Prata não tem TV, por exemplo. Então era só rádio. Então a comunicação que você tinha era na rádio e na conversa, no tete-a-tete, né? No corpo a corpo, né? Visitar todas as casas. E aí, mas nós tínhamos na época, como não tinha rede social para ficar divulgando isso, divulgando aquilo, um embate mais forte, porque um pegava no pé do outro. Não, porque você fez isso, você fez aquilo. E aí, às vezes, pode até sair desse campo político e entrar no campo pessoal, que aí eu acho realmente desagradável e cruel, para não dizer outras coisas. Mas hoje eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes nesse sentido, porque a rede social acaba sendo uma forma de monitorar. E se um candidato ele começa a ter uma conduta um pouco mais agressiva, aquilo se espalha na rede social e isso pode ser contrário a ele. Então, não é que ele também negativo, faz amor, que não, o cara tem que ser firme nas proposições, é isso, questionar, criticar algumas promessas que são mirabolantes. Aquele candidato que tem em São Paulo, que participa de absolutamente todas as eleições, que quer fazer o tal do aerotrem, lembra dele? Aquilo é uma proposição que não faz sentido nenhum, mas ninguém mais discute aquilo porque já sabe que não tem sentido, né? Que ele só quer causar, né? Na verdade, esses são candidatos profissionais, porque a gente falou que temos políticos profissionais, eles que vão temos só pra tumultuar. vereadores ou prefeitos são políticos profissionais. Esses são candidatos profissionais, porque são donos do partido e o fundo eleitoral é dele. Cai no colo, né? Cai no colo dele. Então esses são candidatos que, na verdade, servem ali só para receber esse fundo, na verdade. E eu acho que o aspecto final que a gente observa também tem a tal filosofia do teto de vidro também, né? O que eu percebi, talvez, aqui na eleição em 2020, em âmbito até nacional, observando algumas capitais, muita gente tem ficado quieto com medo de errar, né? No aspecto assim, eu ataco ele, ninguém me atacou ainda. Eu ataco, eu dou o primeiro murro e saio correndo, será? Será que eu não vou tomar um murro na hora que eu tentar correr? Né? Porque fica assim, eu tenho teto de vidro, então eu vou jogar uma pedrinha se cair uma pedra aqui. Exatamente isso, porque quando você se expõe, e você vai ser o candidato a vereador, o candidato a prefeito, você vai se expor. Você vai ser uma pessoa pública e você tem que ter uma conduta ilibada, uma vida, né, uma conduta de vida retilínea, porque se você tiver um fiapinho de qualquer coisa que deslize ali, a partir do momento que você começa a aparecer e começa a atacar alguém ou as proposições de alguém vai vir atacar você. É o telhado de vidro. Então é muito complicado isso. E as fake news são muito tristes nesse sentido, porque até você desmentir algo que alguém falou, e nas redes sociais as pessoas viralizam, né? Felizmente, rápido, né? Eu acho que de repente as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência nisso. Mas a vontade de encaminhar ali no WhatsApp, né? Receber um negócio e mandar pra frente nos grupos, viralizar, é muito grande. Então a pessoa nem vai checar. Depois que checa isso, é perigoso. E uma coisa que acaba acontecendo pela velocidade das redes sociais também, né? Eu falo muito sobre aquele filme Show de Truman, do Jim Carrey e tudo. Porque nas redes sociais, mais do que tudo, não vou falar o fim do filme aqui, mas é muito daquela filosofia que passa ali quando acabou. Aí acabou e já é outra polêmica. Então, tem muitos candidatos que muitas vezes são até vítimas de fake news, mas é preferível ele ficar quieto do que ele ficar remoendo, porque no outro dia outra pessoa já é vítima. Vai indo, enfim, isso mas é muito complicado você querer desmentir algo e não ter o mesmo espaço, né? Porque uma mentira, de repente, ela viraliza. Agora, a verdade é difícil você fazer com que ela vá pra frente. Mentira, né? Bem contada. Ela sobressai da verdade, que ficou um pouquinho na pressão. Pois ali, isso é muito perigoso. Em época de eleição, a gente tem que ter muito cuidado, checar todas as notícias, todas as fontes, porque às vezes tem gente que é contratada para isso, né? Para desmoralizar ou acabar com aquele candidato que de repente está despontando, exatamente
uma estratégia política que, não, ao meu ver, é equivocada e é errada e é ilegal, né? É crime, Com certeza. exatamente. E William, outra questão também, não sei se por conta da pandemia, esse ano foi um pouco mais atípico, porque a gente não viu tanta movimentação nas ruas. Agora, nas últimas 2 semanas, que a gente tá vendo bandeira, todas as coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também estão assim, ai meu Deus, eu não sei. Agora, realmente, é o momento. Você acredita que vai ter muita abstenção esse ano? Não só devido à pandemia, mas também muita gente, não vou votar não, pra mim, não tem ninguém que serve. A gente está vendo durante a evolução aí, nós estamos falando das últimas eleições, que aqui a última eleição nós tivemos mais votos brancos e nulos e abstenções do que o candidato que ganhou, não é isso? E isso está aumentando, a abstenção é um problema realmente, porque as pessoas... O voto é obrigatório, beleza. Mas se a pessoa não vota, ela paga R$3,75 de multa. Você incentiva ela a não votar. Falar, né? não, vou votar nada, vou viajar. Tô nem aí. Não tem ninguém que me representa, então não vou votar. Então, isso eu acho um equívoco, né? Se o voto é obrigatório, a pessoa tem que votar, e se ela não votar, ela tem uma multa severa. Que seja 30, mas 3, né, cara? Por exemplo, a gente tem as eleições de classe, né? Que na da OAB, por exemplo, se você não vota, você tem uma multa muito grande, né? Você tem que justificar, enfim, mas senão você tem uma multa pesada. Enfim, e aqui não, até 3,50 a pessoa não vai votar. Então, E esse ano ainda é por aplicativo? Esse ano tem isso ainda, por conta da pandemia, beleza. né? Tem uma PC justifica, ele se acorda e justifica e dorme. Justifica e dorme, exatamente. Mas eu acho que, de repente, por conta da pandemia, as pessoas, de repente, podem ter essa muleta, não vou votar porque eu não quero me expor, etc. Se bem que isso é uma contradição gigantesca, porque a gente tem visto nos últimos dias as aglomerações acontecendo, as pessoas estão relaxando. Isso é muito perigoso, porque na Europa isso aconteceu, nos Estados Unidos isso aconteceu e está vindo a segunda onda. A gente tem que evitar que isso aconteça no Brasil. Mas eu acho que, de repente, a abstenção pode ser esse ano mais alta por conta exatamente da pandemia, né? E a descrença, porque as pessoas estão desacreditadas na política, isso que é perigoso, porque quando aquelas pessoas boas, elas se afastam, dá lugar para as pessoas que estão mal intencionadas e aí o negócio começa a degringolar. A gente precisa exercer o nosso direito, a nossa cidadania de votar e escolher bem o candidato para depois cobrar e para que a gente tenha uma melhoria na qualidade de vida de todas as pessoas. Legal demais. Olha, tem mais um recado para você que tá com a gente. Vamos falar aqui do Atacadão do Jeans. Você encontra a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade. São vários modelos em jeans para você escolher. Você pode escolher o seu preferido ou levar um de cada. Lá você encontra roupa para toda a família, blusinhas, calças, camisetas, shorts na moda feminina, masculina e infantil. Não deixe de visitar uma das nossas 3 lojas. Pensou em jeans, pensou Atacadão do Jeans. Roupas para toda a família, então faça uma visita ou entre em contato com o Atacadão do Jeans. Eu tenho certeza que você vai aproveitar várias ofertas e roupas de qualidade. Beleza? Gente, nós vamos pro nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente fecha a participação, como eu disse, o nosso último Manhã Show antes das eleições. Olha só que drama, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Manhã Show Band FM. Oferecimento Troiani Rolamentos, Implar, Unopar, Orcos Capital, Safra Invest, Audiens, aparelhos auditivos. Dias das eleições, por isso você que está conosco, eu reforço, né, Amanda, que nós trouxemos todos os candidatos à prefeitura aqui no Manhã Show, todos os candidatos foram convidados, à vice-prefeitura também, na Jovem Pan estiveram presentes todos os candidatos, na TV Plan teve no Plantão da Tarde, na TV Plan teve o Voto em Foco, na TV Plan teve o debate também nas suas rádios aqui Só em não cadeia. Conhecer os candidatos quem não quis, hein? Não vai falar que nós não apresentamos pra vocês. Não vai dizer. A nossa parte tá feita e agora basta você executar o seu voto. E William, falando um pouco sobre a questão do voto propriamente dito, esse passo a passo pra votar, né? Porque a gente sabe muito bem que também existem algumas mudanças e tudo mais, a questão que você até citou de manhã, o horário pra voto e tudo.
Mas, acima de tudo, é tomar aquele cuidado, né? Acho que a conscientização quanto à pandemia, entender que não é porque estamos numa eleição que acabou a pandemia, não é mesmo? Exatamente. Então vamos ter esse horário estendido, né? Começando às 7, de manhã um pouco mais até às 10 horas aí para os eleitores idosos. Óbvio que todo mundo tem que ir de máscara, né? Todo mundo tem que levar a sua caneta, porque você precisa assinar o caderno de votação. Esse ano não teremos a biometria, apesar de ter a coleta, né? Por conta da pandemia, não vamos ter a biometria exatamente para não ter perigo de contágio. Então, tá de máscara, manter o distanciamento, levar a sua caneta na hora que você chegar na sua sala. Se bem que quando a gente vota muito tempo num lugar, todos os mesários já te conhecem, mas eles vão pedir para você tirar a máscara, para ver se é você mesmo. Você pode estar com o e-título, que agora você baixa o aplicativo, né? Você pode estar com o seu e-título ou votar com um documento com foto e assinar com a sua própria caneta, vai lá na cabine, evitar de levar crianças, porque às vezes, deixa os filhos, deixa o papai, vai levar, não, sozinho. Isso. Vai somente, rapidinho. Rapidinho, volta, higienize as mãos e área. Tchau. Exercício. É isso aí que eu tô falando muito, porque tem muita gente que fala que adora o dia da eleição, porque encontra todo mundo na rua. E aí fica aquela conversa, gente. Votou, vai pra casa. Tchau. Não fica aquela aglomeração no corredor, né? Votou, vai pra casa e pronto. Porque quanto mais gente tiver, mais chance. Pior, viu? E o William, falando desse último momento também, né, para as pessoas aí que ainda estão indecisas, também tem aí as redes sociais de todos os candidatos para as pessoas votarem com consciência. O que é importante as pessoas refletirem na hora de escolher o seu candidato, né? Eu sempre digo que a pessoa precisa ter um pouco de responsabilidade para saber que aquele voto que ele está dando não é um voto só seu, é um voto da comunidade, né? Porque aquela pessoa que vai ser eleita para a comunidade toda, representando toda uma cidade. Então tem que escolher bem, analisando as propostas, analisando o passado do candidato, analisando a sua função, se ele tem uma função, se ele trabalha, se tem um emprego, se ele exerce, qual é a sua função, para evitar que esse voto seja dado a um candidato que queira estar lá única e exclusivamente por conta do subsídio, né? Do salário do vereador. A gente precisa do vereador especificamente, precisa escolher alguém que realmente tenha capacidade para representá-lo. E o prefeito, o candidato a prefeito, tem que saber se ele tem propostas, se ele já fez, se ele deixou de fazer, qual foi a conduta. Se optar e votar para aquele que já está, teremos uma aprovação do trabalho, ou se optar em votar em outro, porque esse trabalho não foi bem feito. Então é vislumbrar isso, o que aquela pessoa tem para oferecer e representar toda a sociedade. Legal demais. E William, eu acho que também nós temos que aproveitar, né? Eu tô falando muito sobre a questão dos planos de governo, porque, como a Amanda disse, nós temos as redes sociais e tudo, e nós temos ainda aí 48 horas pro voto, a depender do horário que você for. Se você tiver ainda com aquela dúvida, né, dá uma olhadinha em plano de governo, porque acima de você votar numa pessoa que te apetece, porque você acha ela boazinha, você tem que ver o que ela pretende fazer. Exatamente. Né? E evitar votar, porque Poços de Caldas ainda é uma cidade relativamente pequena, nós temos 160, 170 mil habitantes, mas é uma cidade interior que a gente conhece a maioria das pessoas. Então você não pode votar só porque você é amigo da pessoa. E alguém que pediu uma vota naquele meu amigo. Não, tem que ver quem é a pessoa, se tem, como falei, um passado legal, quais são as suas condutas, quais são as suas ações e verificar realmente quais são as suas propostas, se realmente são propostas execuíveis, porque, como eu disse, a gente não pode votar alguém que vai querer fazer um aerotrem como aquele cidadão lá. Mas não vai dar, não vai dar, né? Tem que ser propostas que sejam execuíveis, que estejam aí, aptos a fazerem e colaborar para a melhoria de vida da população. E falando um pouco também agora sobre esses últimos momentos, né? Hoje foi encerrada a propaganda eleitoral gratuita. O que você achou nesse ano sobre a propaganda eleitoral? Você acha que agregou bastante ou foi muito rápido o tempo? Conseguiu passar a opinião, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas não compreendem o que é a propaganda eleitoral. Tem que ser propositiva. E aí muitas vezes você não tem essa questão propositiva e fica apontando defeitos, enfim, eu acho que isso não é interessante. E o problema são as inserções. Aquelas inserções ao longo da programação, eu acho que aquilo acaba cansando as
das pessoas, e aquele candidato que tem mais tempo de TV, que aparece mais ainda, de repente acaba tipo, putz, eu não aguento mais votar, eu não vou nem votar nesse Vou nem ver a cara dele mais. Então, às vezes, pode ser, é certo que ainda é o maior vamos dizer assim, veículo de comunicação da televisão, isso é importante dizer, o rádio também, mas às vezes aquela inserção diária, eu acho que isso acaba sendo maçante, porque, volto a dizer, o candidato nas últimas eleições que venceu as eleições presidenciais não tinha zero tempo de TV. Verdade. Né? E agora também uma outra expectativa que a gente fica, né, William, é sobre até os Santinhos, né? Eu tava querendo ser otimista, não sabe? Pode, não tava pode. querendo ser muito otimista, mas eu tô vendo o Santinho pra rua. Não, em casa, na garagem, os caras enfiam o tanto de... Cara. Nossa, aqueles jornal, né? Nossa, que saco, gente. É muita... porque aquilo que eu falei, a rede social, tem gente que não tem, mas entrega na mão, não vão jogar no chão. Você anda pra rua, tem um monte de Santinho jogando no chão. E o problema é nos pontos dos colégios eleitorais, né? Você vai ver que no dia né, da madrugada de um dia pro outro tem essa feiura. Vai ter esse tanto de Santinho jogar no chão, infelizmente. Ano passa eleições e as pessoas não têm essa consciência que, alguém vai ter que tirar aquilo de lá, né? Pois é. Vamos parar. Que não faz sentido, né? Bobagem demais. É isso aí, bom, tá na hora já. William, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Arrasou. Domingão você vai estar com a gente até o arroz secar aí, né? Tô aqui. 7 horas da manhã você tá aí? Não foi isso que me disse. Ele vem no fim da tarde, né? No final, eu preciso ir votar também. Com certeza. Quando começar as apurações, estarei aqui até o arroz secar. Adorei. Isso aí. Gente, então, reforço a você, neste domingo nós iniciaremos ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Nossa equipe, na verdade, já vai estar na rua a partir das 6 horas, viu? Ai. Amanda Negrini vai estar sofrendo, eu também. E eu estarei ancorando a partir das 8 horas da manhã até a hora do arroz secar, com especialistas de hora em hora, viu, gente? Isso aí, então nós teremos vários advogados, especialistas em ciência política, conversando. São visões diferentes também, um debate muito saudável que será feito também aí durante o dia todo. E o fim de semana começou, Amanda Negrini. Graças a Deus. Uma sexta-feira diferente, né, gente? Mais eleitoral aí. Vamos que vamos. Não deixa de ser sexta. Não deixa de sextar. Vamos votar consciente. Até domingo. A gente espera todos vocês a partir das 8 horas da manhã. William, obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Bom fim de semana, gente. Tchau. Show de humor. Não é tão fácil, não. Manhã Show. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.